Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado, às 18 horas, pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia. Quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos amados patrocinadores que têm sido instrumento de Deus para promoção e crescimento e expansão do Reino de Deus. Quero agradecer a QS Seguros, a sanduicheria Medmax e os meus queridos e queridas, também são os nossos patrocinadores. Os seus nomes virão ali nos créditos finais. Você também pode ser um patrocinador, pode ser um colaborador financeiro também do nosso programa. Você pode orar, você pode colaborar conosco. Está aí o Pix abaixo para que você possa fazer aí fazer o seu Pix. Quero louvar a Deus, porque mais uma vez, em mais momento, nós estamos aqui dirigindo o programa Boas Novas. Nós estamos fazendo uma série de exposições nos Salmos, os quais nós temos denominado Salmos para a Vida. E nós, desde o último programa, nós fizemos, dando início, a uma série de sermões no Salmo de número 1. Então eu quero ler novamente todo o Salmo, para nós, então, olharmos para o texto, e aí eu vou expor mais um elemento negativo acerca do homem que é feliz ou do homem que é bem-aventurado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar, suplicar a Deus que em Cristo Jesus, por meio da ação gloriosa, bendita do Espírito Santo de Deus, nós temos assim então entendimento da palavra, e essa palavra venha ao seu coração e seja para a sua vida um bálsamo, seja para a sua vida uma bênção. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia, o Senhor nos concede, Pai amado, estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, dirigindo o programa Boas Novas. Ó Deus, na exposição da tua palavra, que o Senhor, Pai, nos dê entendimento, que o Senhor nos dê compreensão, e assim, ó Deus, para nós, de fato, fazermos tão somente a tua vontade, por meio da maturidade, por meio do crescimento nas Escrituras. Assim, ó Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero novamente estar dialogando com os meus queridos e queridas acerca da nossa posição diante deste mundo. Como nós devemos nos portar, como nós devemos conduzir a nossa vida. É interessante que quando nós olhamos para a nossa vida no sentido família, as crianças tendem a imitar os seus pais. As crianças tendem a imitar pessoas que eles admiram, pessoas que eles acham interessante, pessoa que eles acham divertida. E as crianças, então, são tocadas, muitas vezes conduzidas por essas pessoas por meio da imitação, quer imitar ou fazer aquilo que aquela pessoa que ela admira faz, ela quer imitar. Isso a partir da família, quer imitar o pai, a mãe,
ações, palavras, costumes, né, e atitudes. Mas quando nós crescemos também, quando nós vamos para a escola, para o ambiente escolar, nós também temos a tendência de inspirar a nossa vida em professores e também, às vezes, muitas vezes nós nos inspiramos, né, as pessoas se inspiram, né, nos colegas, né, ou que seja aquele colega inteligente da sala ou aquele que destoa de comportamento, posturas e atitudes. Mas eu quero dizer que sempre nós estamos, de alguma maneira ou outra, nós estamos imitando alguém. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da imitação, dizendo o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, assim sendo, Jesus Cristo, ele é o nosso norte. Jesus Cristo é o ponto, é o alvo pelo qual nós devemos olhar, pelo qual nós devemos observar. E assim sendo, quando nós nos portamos, vivemos, vivenciamos neste mundo, nós então precisamos ser modelos. Nós precisamos ser então exemplos de fé, conduta, piedade, ações, atitudes. Porque é disso e é isso que Deus espera de mim e espera de você. E quando nós voltamos os olhos para este salmo, esse salmo fala claramente acerca do que é a pessoa do ideal humano, o seu caráter, a sua atitude, sua postura, sua conduta, a sua influência. Então, aqui tem um modelo ideal e é interessante a palavra dizer então de uma forma, usando um artigo definido, feliz o homem. Feliz o homem. Então, primeiramente, o texto apresenta para nós aspectos negativos. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz o homem que não detém no caminho dos pecadores. Feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores. E a versão que nós usamos diz: feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem assenta na roda dos zombadores. Portanto, Deus, em sua palavra, ele colocou regras, normas de conduta, de fé, de piedade, para que eu e você pudéssemos viver. Então, com isso, queridos, nós temos a palavra de Deus que nos conduz àquilo que Deus espera de nós, nos ensina a viver e a praticar o que Deus espera de mim e espera de você. E o texto, de forma geral, diz que aquele que é feliz, ele tem posturas e atitudes que glorificam a Deus, ao passo que o ímpio, os pecadores, eles serão destruídos. Um, então, é bem-aventurado, feliz. O outro, então, é bem-aventurado, feliz e próspero. O outro, então, está debaixo do juízo e será destruído. Ele será espalhado como as palhas, disperso como a palha que o vento leva. E eu quero, então, nesse momento, querido, trazer para você o segundo elemento negativo acerca do homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado, seu caráter, conduta, influência e destino. Então, em segundo lugar, este homem bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Portanto, quando falamos de detém no caminho dos pecadores, nós podemos traduzir essa frase, meu querido, minha querida, como aquele que não imita a conduta dos pecadores. Ele não anda de acordo, ele não anda segundo os pecadores. Ele é alguém maduro, ele é alguém seguro, ele é alguém que consegue discernir o que é certo, o que é errado. Ele é alguém que, de fato, aprendeu acerca de Jesus, acerca da palavra de Deus. Então, ele tem postura, ele tem caráter. Ele não é influenciado. Pelo contrário, ele influencia. E olhando ainda, meu querido, minha querida, para este salmo,
Eu fiz uma correlação no último programa, acerca do Salmo 1 e o que nós encontramos, por exemplo, no Sermão do Monte, no Sermão de Jesus Cristo, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Ali nós encontramos esses elementos, encontramos elementos de caráter, encontramos elementos de conduta, encontramos elementos de influência e destino. Quando Jesus Cristo fala acerca das bem-aventuranças, Jesus está trazendo características daqueles que são bem-aventurados. Jesus, ao falar de conduta, Jesus também está nos trazendo para mim e para você um elemento muito importante quando ele diz: se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, ou seja, Jesus está colocando que aquilo que o fariseu fazia na sua atitude, na sua postura hipócrita, nós não devemos imitar, nós não devemos conduzir-nos da mesma forma que o fariseu se conduzia. O fariseu é o contraponto, não é? Então o fariseu era aquele que amaldiçoava as pessoas, era aquele que colocava fardo pesado sobre as pessoas, mas ele não cumpria aquilo que ele exigia das pessoas. Quando Cristo coloca para nós acerca do sal da terra e luz do mundo, Jesus está colocando claramente a influência que nós devemos exercer. Nós não somos influenciados. A luz não é influenciada pelas trevas. E o sal não é influenciado pelo que é insípido. Então, por isso, Jesus Cristo está dizendo que nós somos aqueles que influenciamos aonde nós chegamos, a luz de Jesus brilha, e aquilo que nós vivemos, aonde nós convivemos e vivenciamos, nós somos influência, nós nos tornamos influência para outras pessoas. E assim, meu querido, minha querida, aquele que não detém no caminho dos pecadores, ele não imita. A Bíblia pode definir, queridos, os pecadores como aqueles que cometem crimes abomináveis, aqueles que erram o alvo da lei. Então podemos definir pecadores como aqueles que cometem crimes abomináveis e podemos colocar então o que é pecado. Pecado podemos colocar de forma bem direta, objetiva. Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer tudo aquilo que contraria, aquilo que vai contra a lei de Deus, a palavra de Deus estabelecida aqui nas Escrituras. Então, como que podemos observar essa palavra detém? Como que podemos traduzir essa palavra detém e fazer uma correlação com aquele que não imita? Portanto, detém com acento agudo está na terceira pessoa do singular. Ele detém. Assim, o verbo deter é muito usado para indicar um ato de parar ou de fazer parar. Fazendo uma correlação acerca de imitar e deter, nós podemos colocar, queridos, que o deter, ele está indicando o ato de parar, o ato de fazer parar. Então veja bem, de forma clara e objetiva, o texto está dizendo que eu não paro ali no caminho dos ímpios, eu não olho para aquele ímpio, eu não tenho alvo, eu não tenho desejo, eu não tenho objetivo de andar no caminho do ímpio, de andar no caminho do pecador, de andar no caminho daquele que fere a palavra de Deus, daquele que vai contra o que Deus preceitua na sua palavra. Eu quero reafirmar, meu querido, isso de forma bem categórica e decisiva, quando nós falamos também acerca da palavra andar, o significado de andar. A Bíblia fala acerca do andar. Se eu ando com Deus, eu expresso valores de Deus, eu expresso pensamento de Deus, eu expresso a mente de Deus. Então, assim sendo, quando a palavra de Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito, percebo, queridos, a ideia do andar com Deus tem a ver com caráter, tem a ver então com a essência de Deus. E nós expressamos o caráter de Deus, nós expressamos atributos comunicáveis de Deus, o seu amor, a sua bondade, mesmo que de forma imperfeita,
mas nós expressamos esses valores se nós andamos com Deus. E mais à frente, Gálatas vai dizer para nós vivermos no Espírito e andarmos no Espírito. Então entendam isso de forma clara e decisiva aqui, quando a palavra de Deus diz que eu não ando, ou que eu não me detenho no caminho dos pecadores, ou eu não imito os pecadores, significa de fato que você está vivendo uma vida de relação pessoal com Deus e você expressa o valor de Deus porque você não está sendo influenciado. Você não está andando no caminho daqueles que desonram a Deus, daqueles que ferem a palavra de Deus. Mas eu quero colocar ainda, queridos, para mim e para você no nosso programa, como que a Bíblia descreve os pecadores. Eu quero trazer para você, meu querido, minha querida, pelo menos 2 textos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, que vai falar claramente como a Bíblia descreve os pecadores. No Salmo 51, do verso 3 ao 5, diz o seguinte: pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. 2 Timóteo 3, 1 a 5, também descreve que nos últimos dias, como a Bíblia descreve os pecadores dos últimos dias. Sabe que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao versículo de número 5. Agora, meu querido, minha querida, como que nós podemos concluir essa palavra? Se nós temos aqui elementos negativos do bem-aventurado, ou seja, ele não anda, não segue o conselho dos ímpios, ele não detém e não imita a conduta dos pecadores, ele não se assenta na roda dos zombadores. São aspectos negativos, o não indica esse aspecto negativo. Mas então como eu posso, pelas Escrituras, esperar ou ter expectativa? O que Cristo pode fazer? O que Cristo fez para que você e eu pudéssemos, então, ser libertos do pecado, pudéssemos, então, de forma gloriosa, andar com Jesus Cristo? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que Cristo foi a oferta para resgatar os pecadores. Havia um preço a ser pago. No Velho Testamento, conforme as posses, era oferecido um animal para que pudesse expiar o pecado. O sacerdote, então, sacrificava aquele animal e aspergia o sangue. Assim, a dívida, o pecado era pago e a pessoa, então, era considerada perdoada. Mas a Bíblia diz, quando João Batista passa perto de Jesus, o profeta João Batista aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, nos diz claramente acerca de Jesus: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aquele que não cometeu pecado, esse fez pecado por nós. Ele foi a oferta para que eu e você pudéssemos, então, receber a justiça de Deus. Em segundo lugar, Cristo não veio para chamar os justos e sim pecadores. Entenda isso, meu querido. Aqui, claramente, Jesus está dando uma lição para aquelas pessoas nos seus dias.
em que Jesus Cristo estava ali celebrando com pecadores, com publicanos. E os fariseus então falavam para os discípulos de Jesus, acusando Jesus de que ele era pecador porque comia com pecadores. E aí Jesus Cristo, conhecendo o coração deles, Jesus diz o seguinte: quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos por que ele come com cobrador de impostos e pecadores. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Portanto, meu querido, minha querida, veja quão grande amor glorioso de Deus em Cristo Jesus, de estar com quem é pecador, com quem se sente fraco, com quem se sente frágil. Mas Jesus aqui repreende os religiosos da época. Jesus repreende os mestres religiosos da época, porque eles se achavam santos demais, não poderiam misturar com outras pessoas. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a glória de Deus em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, acolheu a mulher prostituta. Jesus esteve, então, com pecadores para expressar a graça e o amor de Deus. Terceiro e último lugar, eu quero dizer que, meu querido, minha querida, Jesus Cristo diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Portanto, aqui, meu querido, a Bíblia diz, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, essa é a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículo de número 7. Eu quero então, meu querido, minha querida, deixar essa palavra para você. Que muitas vezes você e eu, ao longo da nossa vida, fomos influenciados pelos nossos pais, pelos nossos professores, por amigos, queridos. Muitas vezes nós imitamos pessoas que faziam coisas erradas, desviavam do caminho, e muitas vezes nós fazemos coisas erradas porque imitávamos pessoas nos seus erros, nas suas falhas, nos seus defeitos. Jesus Cristo, portanto, ele é aquele a quem eu e você devemos imitar. Devemos imitar o amor, a bondade, a misericórdia de Jesus Cristo. E Jesus Cristo chama a mim e a você para andar com Ele, para ser sal da terra e luz do mundo, para influenciar outras pessoas, para que essas pessoas andem no caminho do Senhor e não imite o ímpio e nem ande no caminho do pecador. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. E no próximo programa, na próxima semana, nós traremos o terceiro elemento da palavra de Deus, quando diz: não se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus de misericórdia, eu quero pedir ao Deus que o Senhor, em nome de Jesus, olhe para nós. Somos fracos, frágeis, com pensamentos, atitudes e posturas muitas vezes erradas, equivocadas. Mas o Senhor, ó Deus, que tem grande amor por nós, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, pecadores. E quando Jesus foi assunto aos céus, elevado aos céus, o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar o caminho, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E assim o Espírito Santo habita naqueles que fizeram aliança com Jesus Cristo. E mesmo, ó Deus, assim estando ligados a Jesus, estando nessa vida, somos imperfeitos. Temos falhas e cometemos pecados. Mas louvado seja o Senhor, que em Cristo Jesus nos perdoou e nos perdoa os nossos pecados. Ó Deus, a minha oração é que essa palavra alcance, ó Deus, mentes e corações, para que esses corações arrependidos possam reconhecer suas falhas, seus defeitos, e assim poder receber o perdão dos pecados que vem por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe cada alma aflita, cada alma angustiada, cada alma, ó Deus,
entristecida e abatida pelas lutas e provações e problemas da vida. Ó Deus amado, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre cada um de nós. Ó Deus, nos alimentar a fé e a esperança, e a cada dia nos fazer olhar para Jesus e nos dar a capacidade em Cristo Jesus de sermos imitadores de Jesus. Meu Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa. Mas nunca se esqueça, ao receber o link do programa, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e baixe o app da Goiás é Mais TV. Também todo domingo às 18 horas, direto do Espaço Boas Novas, nós estamos na Goiás é Mais TV, no culto Boas Novas. E você é um nosso convidado. Estamos ali na rua C, 160, quadra 331, lote 1, casa 1, praça C114, no Jardim América. Espero você, Deus abençoe, até o nosso próximo programa. Obrigado. Olá, graça e paz, sou o pastor Hamilton Silva, apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.